Neste vídeo, iremos apresentar a simulação de uma conversa entre um cliente e os seus arquitetos sobre a escolha de um sistema de água quente para um edifício. Na simulação, os arquitetos foram contratados para desenvolver um projeto arquitetônico de um edifício verticalizado de 18 andares, situado em uma região urbana do sul do Brasil, pouco ensolarada. Este edifício tem a premissa de ser sustentável e viável economicamente. Para isso, conta com diversos recursos ecologicamente recomendados para uma melhor performance. Nesta etapa do projeto, o arquiteto apresentará algumas propostas sobre o sistema de aquecimento de água e, ao final, irá recomendar ao cliente o sistema que mais considera apropriado para instalar na edificação, tanto no quesito financeiro como ambientalmente ecológico. Oi, bom dia, tudo bom? Eu tô ligando para saber sua opinião sobre um sistema de aquecimento daquele edifício que estamos desenvolvendo. Oi, bom dia! Estava pensando sobre isso ontem e tenho uma ideia para o seu problema. Bom, a ideia inicial é utilizar o aquecimento por uma caldeira central, certo? Certo. Alguns profissionais da área me recomendaram esse sistema e pelas minhas pesquisas parece ser bom. Pois bem, na minha opinião, a caldeira não é a melhor das opções, principalmente por conta do alto volume de água necessário para ser utilizada e também a manutenção ser financeiramente alta. Entretanto, tem outras opções que podem ser mais sustentáveis em forma de aquecimento para o seu edifício. Tem um sistema de aquecimento de água por gás natural, que pode ser tanto de passagem como de acumulação. No sistema de passagem, a água é aquecida ao percorrer um tubo em espiral, que é aquecido por uma chama central em função da queima do gás natural. Esse sistema é composto por queimadores, que atuam como boca de um fogão, e por serpentinas, que são os canos em espiral por onde a água circula e é aquecida gradualmente pelo fogo, até ir às saídas de água quente, sem passar por nenhum reservatório. Além disso, esse tipo de aquecedor possui um componente chamado fluxostato, que detecta o fluxo da água assim que o usuário abre um registro de água quente e aciona a chama responsável pelo aquecimento da água. Além disso, o fluxostato também fica a cargo de manter o gás aberto, de forma automática, sendo necessária apenas a pressão da água e o volume de água mínimo para seu funcionamento. O valor mínimo de pressão pode variar de acordo com o modelo de aquecedor. Os digitais, por exemplo, por serem mais sensíveis, têm um valor mínimo de pressão de acionamento entre 2 e 4 MCA, e as versões mecânicas entre 2 e 6 MCA, indicando qual a altura mínima que deve ter entre a caixa da água e o equipamento de aquecimento. Quanto ao valor do volume mínimo necessário, os aquecedores a gás digitais precisam em média de uma vazão mínima de 3,5 litros de água por minuto para funcionarem, enquanto os aquecedores de gás mecânico precisam em média de apenas 2 litros. Esse sistema tem por vantagem o gás natural ser mais ecologicamente correto que a fonte elétrica, por exemplo, causando menor impacto ambiental. Mas, por outro lado, o gás natural seria transportado da concessionária para o seu edifício através de encanamentos apropriados para isso. Mas já que o edifício estará situado em uma área urbana, não haverá problemas quanto a isso. O gás natural também tem por vantagem uma queima mais eficiente, diminuindo o consumo e reduzindo o desgaste do aparelho da tubulação, assim diminuindo os custos com manutenção. Inclusive, o aquecedor por passagem tem uma durabilidade ótima de 15 anos. Além disso, você não precisaria estar sempre se preocupando em estar trocando o equipamento. Além dos modelos mais recentes, já virem com um sistema automático de corta-gás, garantindo a segurança dos moradores do edifício e desperdiçando menos água, sendo mais sustentável que o chuveiro elétrico, por exemplo. Esse sistema de aquecimento por passagem não precisaria de uma grande área específica para ele no projeto, já que o equipamento não ocupa muito espaço, sendo necessária apenas ser um local bem ventilado para a exaustão adequada da queima de gás, podendo ser instalado em área de serviço de cada apartamento, por exemplo. Só que a instalação desse sistema requer um alto investimento e manutenção ao longo do tempo, além de uma tubulação específica, embora seja um ótimo custo-benefício a médio e longo prazo comparado com outros sistemas.
O sistema de aquecimento a gás natural por acumulação se diferencia do de passagem pela presença de reservatório destinado ao armazenamento da água aquecida. Esse sistema é composto por um cilindro onde a água que vem do reservatório é aquecida pela chama resultante da queima do gás natural, em um tubo no centro do equipamento. Neste mesmo cilindro, a água é armazenada, mantendo a temperatura constante, para uso imediato ou posterior. A água aquecida é, então, transportada a partir de uma rede de tubulações do reservatório para os pontos de consumo. Além de ter todas as vantagens que já falamos sobre o gás natural, o sistema de aquecimento visa atender à alta demanda de águas quentes, sendo o seu uso apropriado para edifícios residenciais verticais. Ele também é um sistema que requer um alto investimento inicial e manutenções no decorrer do tempo, mas apresenta um bom custo-benefício a longo e médio prazo, considerando que esse sistema tem menor desperdício de água que o de passagem e os sistemas elétricos, já que a temperatura da água se mantém constante devido ao revestimento térmico usado para evitar a perda do calor, sendo mais ecológico e econômico que os chuveiros elétricos. Por exemplo, além de apresentar um termostato que controla a temperatura de forma automática, e ainda o cilindro tem um tempo de vida útil que pode variar de 10 a 15 anos, a depender da constância de manutenções. E o sistema funciona tanto com o cilindro instalado acima dos pontos de consumo, chamado de baixa pressão, como abaixo dos pontos de consumo de funcionamento até 6 atmosferas, sendo de alta pressão. No entanto, por se tratar de um sistema por acumulação, que se armazena água quente, o equipamento é grande e pode ser apenas na vertical, necessitando de um local grande para sua instalação, além de bem ventilado para que se possa realizar a exaustão da queima do gás corretamente. Além disso, calcula-se que o dimensionamento do cilindro para edifícios com apartamento deve suportar cerca de 60 litros por pessoa por dia. Já também tem a outra opção, o sistema geotérmico. Ele é bastante utilizado nos Estados Unidos e Indonésia, por conta da movimentação tectônica, mas também pode ser instalado no Brasil e usado em menor escala, como em um edifício, por exemplo, pois podemos utilizar a energia vinda da Terra para o aquecimento das bombas do sistema. Esse tipo de energia é considerada uma das mais limpas possíveis e totalmente renovável. Ele utiliza um bombeamento de água que passa pelo solo, utilizando de bombas que irão funcionar como extratores da energia, as quais irão transmitir essa temperatura para a água com a ajuda de uma pequena fonte de energia motriz, para o sistema se manter funcionando. Esse sistema é interessante, pois é tomado todo o cuidado para não causar danos ao solo e ao seu edifício. Não é vulnerável ao clima pouco ensolarado da sua região e a vida útil do sistema pode durar de 24 a 50 anos. Só que deverá ter manutenções regulares para a certificação de que não ocorra afundamento do solo, mas se bem instalado é pouco provável. Mas como terá de ser construído alguns poços no seu terreno, é sempre bom se certificar. E também a instalação pode acabar pesando no seu bolso por ser financeiramente alta. Mas é uma boa opção para o seu empreendimento sustentável. Por fim, o que mais recomendamos, mesmo para local pouco ensolarado do sul do Brasil, é um misto de energia solar com aquecimento de gás natural. Basicamente funciona assim. O sistema solar irá absorver a maior quantidade possível de radiação em momentos de maior insolação. Como o local é de pouco sol, é recomendado o uso de coletores planos de cobertura, específicos para esses casos, em que coleta uniformemente e suas perdas são bem reduzidas, por conta do isolamento térmico do equipamento, transferindo a energia para a água e pré-aquecendo-a dentro de um reservatório coletivo, deste modo ajudando o sistema a gás natural que seria de passagem, com cada apartamento tendo um equipamento individual, que seria responsável por terminar de aquecer a água até a temperatura ideal, conforme já explicamos. A vantagem desse sistema misto é a utilização mais eficiente das energias recolhidas, sem a dependência de um só local e podendo ser algo mais particular de cada família moradora do edifício. Mas claro, terá de existir um investimento tanto para a instalação quanto manutenção dos sistemas, pois o solar necessita de um local de instalação que possua uma inclinação equivalente à latitude da região onde será instalado o sistema solar, somando-se 10 graus, e também os coletores devem estar direcionados simetricamente em relação à trajetória do Sol. Já o gás natural terá de ser instalado em um local discreto, como uma área de serviço em cada apartamento. Mas esse modo seria o mais recomendado no caso do projeto. Bom, esse último parece interessante. Vamos seguir com esse.